Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. RBRF11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Sabe em quem ele investe? Quem é a gestora, segmento de atuação? Comenta que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece. Nos ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Nós temos o grande objetivo de tentar alcançar 10 mil inscritos, então se inscreva no canal e ative o sino para nos ajudar. Temos também a opção de membro. Se quiser nos ajudar financeiramente, clique no botão azul de Seja Membro, de aderir e saiba mais. A partir de 10 centavos por dia. Acho que isso não vai apertar vocês, mas pra gente faz muita diferença. Tornando-se membro, você vai fazer jus a vários benefícios como acesso antecipado a vídeos e participa do grupo fechado do Telegram. E além disso, tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Nós temos um segundo grande objetivo, que é tentar tirar uma certificação C até o final do ano. Com essa certificação, a gente se torna um profissional do mercado e pode, inclusive, fazer indicação de ativos. Quer nos ajudar nessa nossa empreitada? Faça-nos uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. Nós temos também dois canais secundários que a gente está tentando monetizar. A Mudicas e a Mufiagro. O link desses canais vai estar no comentário fixado. A gente precisa chegar a 1000 inscritos. Então, se quiser colaborar com o nosso objetivo aí, se inscreva nos canais e ative o sino neles lá. Vamos lá. Esse fundo imobiliário ele é um FOF, um Fund of Funds. Ele é um fundo de fundos que foi lançado no mês 9 de 2017. É um fundo de base 100, RBR é a gestora, ele é de títulos e valores imobiliários e ele tem uma altíssima liquidez. Ele é negociado em média 2 milhões e 200 mil por dia. Os usuários do site dão nota 3 de 5. Ele faz parte do IFIX com quase 1% e conta ali com 13 milhões e 600 mil cotas. Em termos de PVP, atualmente ele está com PVP de 0,81, o que indica 19% de desconto, mas a gente vai entender que esse desconto é um pouco maior, porque existe o duplo desconto. Como assim, Amu? Atualmente o patrimônio do fundo vale 1 bilhão 146 milhões e o mercado está disposto a pagar aí 929 milhões. Então note o seguinte, é um fundo de base 100 cuja cota atualmente está valendo 83, contudo de 83 a cota está sendo negociada por 67. Então aqui é um desconto, daqui para cá outro desconto, por isso chamado duplo desconto. Tendo em vista isso, o fundo está com esses 19% de desconto. Tendo maio como referência, é um fundo que conta ali com mais de 82 mil cotistas. Nesse slide, a gente consegue observar o quanto o fundo está sendo negociado atualmente, R$ 67,00, bem próximo à mínima que o fundo atingiu, a mínima histórica, inclusive, e máxima que ele atingiu no último ano foi R$ 85,00. Quando eu olho para fundos de fundos que possuem um pouco mais de histórico, o que eu gosto de observar é o seguinte: como que esse fundo se comportava antes da situação pandêmica? Porque assim, o mercado está de uma forma agora pós-pandemia e ele tinha um comportamento antes da situação pandêmica. Por que eu estou dizendo isso, tá? Eu fiz um vídeo recente, brincando, eu faço essa brincadeira, não, espero que não soe ofensivo, brincando que o BCFF é o FOF do primo rico. Tá? Se você observar o BCFF lá, em momentos antes da pandemia, o fundo já vinha sofrendo, ele não chegava nem perto do VP do fundo. Já esse ativo aqui, que na minha opinião é até que meio semelhante ao FOF lá do BCFF, é um fundo que tem altíssima liquidez, é um fundo que tem bons ativos internos, é um fundo que também, semelhante ao BCFF, não entrega lá os melhores rendimentos. Só que nesse fundo aqui eu enxergo mais chance de ele voltar ao seu VP do que o BCFF. Tendo em vista isso, este fundo pode ser uma opção, porque a tendência é que esse fundo, num futuro, quando o mercado se normalizar, ele vá lá e volte ao seu VP. Então esse fundo, ó, desde 2017 até 2019, ele estava lateralizado ali, próximo ao seu VP. Para um fundo de fundos, né, era algo até interessante. No final do ano, que foi algo, 2019, né? Foi algo que o mercado estava bem eufórico, esse fundo atinge estratosféricos R$ 139,00. 40% de ágio quase. Algo inimaginável. Vem a situação pandêmica, joga as cotas ali para um patamar de mais ou menos R$ 74, R$ 75,00.
o fundo volta a ficar lateralizado próximo ao seu VP aí, e aí, como todo o mercado, isso aqui eu tenho mostrado nos últimos vídeos recentes. Esse movimento que aconteceu com esse fundo aconteceu com todo o mercado. Todo o mercado aconteceu, é raro um fundo que vai em sentido contrário. Então, entre março e maio de 2021, tem uma queda vertiginosa no setor, principalmente os FOFs. Vindo lá em novembro do ano passado, principalmente os fundos de fundos, atingiram as suas mínimas, né? Esse fundo não foi diferente, atingiu R$ 67,00. E de novembro para cá, o fundo vem mais ou menos lateralizado nesses patamares aqui, ó, de 60 e poucos reais, 67 e tal, tá? Virando a página, a gente vê as entregas do fundo. Em 2017, ó, quando o fundo veio ao mercado, entregas bem, assim, fracas, mas durante o ano de 2018, 2019, 2020, né, a gente vê que o fundo, a média, se a gente traçar aqui, ó, 60 centavos, então ele teve uma entrega menor, mas a grande maioria das entregas superou 60 centavos lá em 2018. Em 2019, ó, a média das entregas teve uma de 60, outra abaixo, mas a maioria superou a entrega de 60 centavos. Momento em que o mercado era outra realidade, tá? 2020, traçando novamente aqui a linha dos 60 centavos, aí a gente observa que teve várias agora já de 60 centavos, uma abaixo e algumas outras acima. Por que eu estou falando isso? Porque atualmente o fundo estabilizou-se em patamares de 60 centavos. Então, assim, não mudou muito a realidade. Só que atualmente o mercado está mais exigente para FOFs. Então, antes esse fundo estava tendo um bom desempenho, mesmo sem entregar muito rendimento, e agora ele está tendo um rendimento sempre mais ou menos semelhante ao que ele conseguiu entregar, só que o mercado está exigindo mais para FOFs, né? Para fazer uma entrega mais agressiva. Então, esse fundo já passou por 6 subscrições e a última ocorreu em dezembro de 2020. Indo aqui para as entregas do fundo, a gente vê que já há um bom tempo ele linearizou as entregas e entregou 60 centavos. De novo, como o mercado tem, para mim, tá? Para mim, 0,8 de yield para um FOF hoje é o mínimo que eu exijo. Então, ele só foi entrar nesse patamar aqui, ó, a partir de novembro. Porque até então o yield dele estava mais baixo, ó. Só que, poxa, hoje você tem diversas opções de FOFs entregando 0,8, 0,9, 1, até mais de 1%. Então o mercado está mais exigente. O que ele faz? Se a entrega está igual, ele vai bater nas cotas. As cotas foram caindo, ó, 70, 72, ó, 74 estabilizado, mas ó, 71, 71, 72. Então, tendo em vista, na minha opinião, essa exigência do mercado, não vejo, né, esse fundo talvez até caindo um pouco mais. 9 de junho, para pagar dia 17 de junho, anunciou o padrãozinho dele aí, 60 centavos, cota R$ 72,00, yield de 0,83. Como a gente bem percebeu, a cota recuou muito disso, né? A patamares históricos de 60 e poucos reais, então deu um salto de yield agora para 0,88. E o fundo vem aí com yield acumulado de 10%. O que, para mim, para um FOF, é o mínimo que eu aceitaria de yield acumulado. Por quê, Amu? Como eu já expliquei em vários e vários vídeos, eu acredito que esses fundos tenham um potencial aí de ganho de 20, 25, até mais ou menos uns 35% de possibilidade de ganho nesses fundos imobiliários. E se a gente tomar por base aí que isso vai dar em torno de 8, 10 ou até 12%, isso sim, fazendo uma conta que o fundo voltaria a um bom patamar daqui 3 anos. E para esse fundo aqui, um bom patamar, eu nem estou considerando que ele chegaria aí aos R$100. Estou considerando uns 80 e poucos reais, que vai dar mais ou menos esses 30 e poucos por cento. Então, poxa, se ele gastar 3 anos, um fundo desse aqui, ó, 10%, mais 8, mais 10, ou até mesmo no cenário dos mais otimistas, 12%, poxa, vai ser um yield de mais ou menos 18, 20, 22%. Nem os mais agressivos fundos de papel estão dando um yield desse. Olhando dessa ótica, eu vejo como grandes oportunidades o mercado aqui de FOFs atualmente. Contudo, eu estou deixando bem claro que, primeiro, tem sempre o se. Quando entra o se, não tem garantia no mercado, né? Se daqui 3 anos, no máximo, o mercado voltar, se, então, né? Se as coisas derem certo, que eu acredito que vão dar, eu sou um eterno otimista, então vejo grandes possibilidades de destravar um bom rendimento aí num futuro próximo. Vários institucionais possuem posição nesse fundo. O destaque para mim aqui é o VISC, que mesmo um fundo que não é do setor de FOFs, montou posição nele aí com 1%. O HFOF, BBFO, VILG e demais outros ativos aí com posição nesse fundo.
Virando a página, a gente já está dentro do relatório gerencial e em termos de FOF, o relatório deles, da RBR, qualquer que sejam os seus ativos, tá? É um dos relatórios mais completos que eu vejo no mercado. Então, o relatório deles, na minha humilde opinião, é um relatório bem interessante. O gestor vai e fala, para junho, anunciamos a distribuição de 60 centavos, pagos em 17 de junho. Encerramos o período com uma reserva de resultados de 61 centavos. Então, ora, pode ser que na próxima entrega ele entregue um não recorrente bem alto aí. Então pode ser que ele eleve o patamar para 70, 80, 90 centavos. Eu não sei quanto disso aqui ele vai ser obrigado a distribuir, né, no fechamento do semestre, mas é interessante. Continuando, ele fala, o dividendo do mês, de 60 centavos, segue em linha com o guidance de dividendos. Aí, assim, isso aqui me decepciona um pouco, por quê? O que é guidance? É o quanto que o fundo almeja entregar. E aí ele tá bem que na banda inferior, né? Tá no mínimo do guidance. Ele estimava lá no início do ano entre 55 e 75. Depois ele até melhorou o guidance mínimo aí para 60 a 75. Só que ele, né, travou nesses 60 centavos, né? Então, enfim. Aí ele fala que vale ressaltar que o direcionamento do time de gestão não foi, nunca será uma promessa de rentabilidade e tal, né? Esse guidance nunca é uma promessa, é o que eles acham que vão conseguir bater. Aí ele continua. No cenário macro, o mercado continua com foco no tema de inflação e juros, questões de restrição de oferta de commodities. Então ele vai falar dessa questão macro que eu não vou dar destaque aqui para vocês. Ele continua falando, ó, no Brasil, por mais que a inflação global seja pressionada, a expectativa de curto prazo arrefeceu de 50 a 100 BPS, base points, isso aqui significa entre 0,5% e 1%, principalmente pela possível redução da carga tributária de ICMS, que também influenciou na queda da inflação implícita. No mês, o Ibovespa teve um desempenho positivo de 3,2%. Continuando, ele fala, dentro dos fundos imobiliários, o setor de CRIs novamente teve o melhor desempenho do mês. Então, o que a gente consegue observar? Azul escuro, maio, 2022 é o azul claro. Então, em maio, 1,6% positivo, durante o ano, 4% positivo. CRIs segue aí como setor que ainda está sustentando, né? Shoppings, positivo em maio e no ano está positivo. Shoppings recuperou muito. E por incrível que pareça, logístico recuou. Então, logístico, quase nada de resultado negativo nesse mês, mas no ano já vem com um acúmulo de 1,4% negativo. Setor híbrido, negativo no ano e nesse mês. Outros setores, neste mês negativo, mas no ano vem com 0,7 positivo. Setor de agências bancárias vem sofrendo muito. 1,1 nesse mês, mas no ano já vem com 7% negativo. Corporativos, que é Lages, 1,2 esse mês negativo. E no ano 4,3. E os FOFs, 1,9 nesse mês e no ano vem com acumulado de 3,6. E aí, apesar disso tudo, meio que o que ajudou a segurar o IFIX, tanto nesse mês quanto no ano, com certeza é o setor de setor de papel, junto com FOF surpreendentemente positivo, né? Virando a página aqui, a gente vê o seguinte, ele fala, assim como no cenário global, macroeconômico, as bolsas de valores também seguem uma fotografia turbulenta e desafiadora. Pensando nisso, desenvolvemos um novo veículo de acesso chamado RBR Equities, no fundo da própria casa, no qual investimos 20 milhões em maio de 2022. Para explicar melhor, dedicamos as próximas páginas para isso. Então, o que a gente observa? Eu vi lá que esse fundo realizou prejuízo. Ele realizou um prejuízo para ancorar uma oferta da própria casa, né? Interessante. Outra forma de geração alfa, na qual temos envolvido ativamente nos últimos meses, é a venda dos ativos do fundo HGPO. Isso aqui é interessante, ó. Se isso realmente ocorrer, o que eles falam? Ó, gostaríamos de ressaltar que a alienação dos imóveis no preço mínimo exigido resultaria em um ganho de capital de 53 centavos para os cotistas do RBRF. A partir do processo competitivo que está sendo feito, também é possível que o valor seja aumentado, majorado, ao analisarmos a sensibilidade do resultado, caso a venda ocorra 10% acima do preço mínimo. E aí o ganho de capital eleva-se para 88 centavos. Então, eu não sou cotista desse fundo, mas quem tem que, para cotista desse fundo, tá? Tem que rezar para que ocorra essa venda do HGPO aí, que pode destravar um valor altíssimo para o fundo, né? Virando a página, a gente vê, assim, como eu disse, o que eu gosto muito dos relatórios da RBR é que eles não trazem informação somente do seu ativo, né? Eles trazem essa informação macro também. Então, como que era a composição
do IFIX em relação ao setor de papel. Então aqui ele mostra como é que era e como é que está atualmente. O IFIX era composto, ó, IFIX esse azulzinho de tijolo, né? E IFIX papel. Como é que era lá em 2017, no segundo quadrimestre de 2017? Era meio que 80% tijolos e 20% papel. Como que está atualmente, ó? Está hoje mais ou menos equilibrado, ó, quase que meio a meio tijolo e papel. Olha o quanto que isso evoluiu. E o fundo é meio que um reflexo do IFIX. Como que o fundo se comportava antes? O fundo tinha ali, né, mais ou menos 90 e poucos por cento tijolo e 7, 10% em papel. Como que ele está hoje? Ele vai estar ali com um percentual beirando quase 60% em tijolo e o restante em papel. Então, pelo que a gente observa aqui, o fundo não tem uma concentração alta em tijolo. Ele vai ter ali, pelo que a gente consegue identificar, 40 e poucos por cento de tijolo, mais ou menos um percentual desse. Então, o fundo tem hoje, o RBRF, 8 fundos de papel, tá, no seu portfólio, que representam 42%, e ele vai ter ali 57% em fundos de tijolo. São 8 fundos de papel e 15 fundos de tijolos. Já o IFIX, ele tem, meio a meio praticamente hoje, 51 fundos de tijolos e 55 fundos de papel. E aqui ele vai destacar cada um dos setores. Lajes, o fundo hoje possui 7 fundos de laje, que é 25% do seu portfólio, e o ativo com maior exposição é o TEP, com 6% do seu portfólio. Sendo que para o IFIX, hoje o fundo que tem maior posição no IFIX é o BRCR. E o IFIX tem 9 fundos de tijolos. Virando a página que ele continua um por um os setores. Então, o ativo com maior exposição do setor logístico do fundo, ele investe no fundo da própria casa, o RBRL. Inclusive, é o único fundo do setor logístico que eles têm, 9,4%. Setor de shoppings, o BPML é a maior posição do fundo. Setor de recebíveis, o CCRF é a maior posição do fundo, 3,5%. E de diversos setores aí, o FL2, ele não diz o restante aqui da sigla, representa 7,4% do portfólio do fundo. Aqui ele explica as suas teses, né? O que significa a estratégia alfa, beta, de CRI, liquidez. Hoje, alfa representa 43% do portfólio, 43%, liquidez ele não aparece aqui no portfólio, tá zero, beta 15%, e CRIs, 43% do portfólio é esse CRIs. O que é CRIs? Busca de retornos acima do benchmark via dívida imobiliária, garantias mais fluxo de recebíveis. Então ele investe diretamente em CRIs. Aqui ele mostra o que ele pretende alcançar, né? De 30% a 60%, e hoje está um pouco acima aqui dos 40% na estratégia alfa. Na beta, eles querem alcançar no máximo 20%, e hoje está abaixo disso, né? Deve ser algo em torno de 15% mais ou menos, né? O que ele diz aqui, ó. Na estratégia de CRIs, entre 30% e 70%, hoje está pouco acima dos 40%, de novo, 43%, 43%, e liquidez, que é o dinheiro parado em caixa, no máximo 20%, e hoje está zerado aí. E os segmentos dos ativos nos quais ele investe, 42% é o segmento de recebíveis, ele vai ter ali 7,8% em shopping, galpão 9,4%, outros 14% e setor corporativo 25%. Aqui a gente vê a DRE do fundo, em que o fundo demonstrativo de resultado de exercício. Então o fundo cobra de taxas 0,8% de gestão, 0,2% de administração e mais 20% se ele conseguir bater o benchmark, que é entre IGPM mais 3 ou IGPM mais 4,5%. Amor, como é que calcula isso? Não faço a menor ideia e eu procuro não me estressar com situações que possam me trazer muita complicação. Eu procuro pela simplicidade. Nossa, amor, você como youtuber deveria ensinar isso? Discordo. Não, brincadeira, tá? Não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Um ponto negativo do DRE, ele não faz um destrinchamento das despesas, seguramente, né? Ou dificilmente, todos esses 829 mil aqui foram gastos com despesas para o gestor. Mas como ele não faz o destrinchamento, a gente vai entender como isso. Então vamos calcular na prática o que essas despesas representam frente às receitas. Como que o fundo receitou em maio? Ele receitou 6.800.000 de rendimento, como eu antecipei, tá? Esse fundo gerou prejuízo de 900 mil,
Ou seja, ele vendeu coisas com prejuízo, mas justamente foi para aquela compra que ele falou lá que ele fez. CRIs que o fundo possui, tá? 2,2 milhões vieram de CRIs e liquidez 252 mil. Então vamos ver na prática, totalizou 8.400, né? O que essas despesas aqui representam frente às receitas? Vamos lá. 829, que eu vou arredondar para 830 vezes 100, dividido por 8.465. As despesas então representaram 9,80% nesse mês. Algo bem interessante. Abaixo dos 15% que eu reputo ser aceitável, né? Então, o que a gente consegue observar? Que nesse mês aqui, de maio, o fundo teve como resultado 7.600 e nesse mês ele entregou 8.200. Então ele usou já um pouco da reserva em maio. A sua capacidade geradora não foi capaz de entregar o mínimo de 60 centavos. Nesse mês ele entregou apenas... Ele entregou 107%, porque ele usou 7,5% das reservas. Só que, ó, abril, acumulado do ano, diversos outros meses, o fundo vinha fazendo reserva, como ele mesmo antecipou, ele tem uma reserva atual de 60 centavos, ele tem outro dividendo de reserva, vamos ver como é que ele vai fazer, quanto disso aqui ele vai distribuir ou não e tal, vamos aguardar para ver aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do RBRF são somente essas informações. Eu gostaria de pedir e reforçar, por favor, vá lá nos nossos canais secundários e se inscreva, ajude-nos a monetizar o canal, ajude-nos a chegar a 1.000 inscritos. Muito obrigado a todos vocês que colaboram, tá? Por favor, deixa o like aqui nesse vídeo e comenta. E aí, o que você achou desse fundo imobiliário, desse FOF? De novo, comparando com o FOF do Primo Rico, na minha opinião, esse fundo aqui é infinitamente melhor. Agora, tendo em vista que esse fundo tem um alto percentual de papel, né, frente a vários outros aí, ele tem CRIs no seu portfólio, e aí isso é apenas a minha humilde opinião, tá? Eu acho que esse fundo performa muito aquém, deixa muito a desejar. Na minha opinião, ele deveria performar um pouco melhor. 40% do portfólio é CRIs, ele performa mal daquele jeito? Enfim, né? Por favor, diga o seu comentário, o que você acha. Eu, particularmente, não pretendo ter, não é o meu perfil, mas se você entende que é um bom fundo, você tem, se você gosta se sente seguro, também tranquilamente. O meu ponto de vista não indica compra, venda ou manutenção do ativo. Não é esse o ponto. Meu gosto pessoal, eu tenho muitos outros fundos melhores. Agora, no decurso do vídeo, eu mostro que tudo tá redondinho no fundo, né? Eu só acho que o rendimento, para mim, é bem aquém do que eu quero receber. Mas, ainda assim, mesmo assim, esse fundo pode destravar, como eu mostrei lá, 15, 18, 20% de dividend yield acumulado aí, entre rendimento e uma futura venda com ganho de capital aí. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação a mais pessoas, torne-se membro do canal para nos ajudar a financiar o canal aí, a partir de 10 centavos por dia. Se inscreva no canal e ative o sino e nos ajude a chegar a 10 mil inscritos. E se quiser ajudar a nossa tentativa de tirar a certificação CEA, ou se quiser fazer uma doação para a carteira pública do canal, faça-nos uma doação no Pix de qualquer valor, amuinvest@gmail.com. Desde já agradeço imensamente todos vocês que colaboram com o canal. Eu vou ficando por aqui, vou deixar passando vários slides super interessantes a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde e fui! Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io.
Music Licensing Reimagined.